começo com a palestra da Maria Luísa Tapias Oliveira, Unicamp EL, Jenkins, Matrix e Transmídia. A intenção com esse trabalho é trazer a reflexão proposta por Jenkins, 2009, sobre a relação de Matrix com a transmídia. Para fazer isso, inicialmente será colocada a indústria cultural, Adorno, 1985, uma vez que sem ela não é possível fazer uma reflexão sobre os pontos propostos. Afinal, a indústria cultural alterou o fluxo cultural de diversas pequenas produções artesanais para uma única fonte de produção que espalha seu conteúdo em escala industrial, afetando a todos, já que essa forma de lidar com a cultura divulga só ideologia, massificando o público. Após essa contextualização, vamos trazer uma reflexão de Jenkins que articula o fato da narrativa de Matrix exigir um esforço do seu público, fazendo-o se lembrar da história, procurar e juntar informação, bem como a sua expansão narrativa para outras mídias em articulação com as narrativas transmídia. A narrativa que transita pelas diversas mídias e que revolucionou a cultura de fãs e a inteligência coletiva. Oi, gente, boa tarde. Como o professor Igor falou, eu vou apresentar sobre Jenkins, Matrix e Transmídia. Eu escolhi esse tema porque, assim, quando eu vi a divulgação desse congresso, me veio na mente o capítulo do livro Cultura de Convergência, Cultura da Convergência. Falhou e não sei. Funcionou. Em que ele reflete sobre toda a transmídia em relação com Matrix, sendo que Matrix foi a primeira narrativa transmídia a ter sucesso. Então, como é que funciona isso? Foi. Eu vou falar, basicamente, o que eu vou falar vai estar separado nesses 3 tópicos: indústria cultural, inteligência coletiva e daí o Jenkins, que daí eu vou explicar o que é transmídia. Para a gente entender tudo isso, a gente tem que estar dentro do contexto da indústria cultural, que foi o termo trazido por Adorno e Horkheimer para explicar a nova organização da cultura mundial após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha a cultura como sendo algo localizado, feito por pequenos produtores. Você tinha o artista da cidade, o artesão da cidade, e as pessoas compravam. A partir da Segunda Guerra Mundial foi surgindo as indústrias culturais. Surgiu Hollywood, surgiu as grandes empresas de música, que fizeram uma mudança. Ao invés de você ter vários pequenos, você tinha um só que divulgava para todo mundo. E essa nova organização cultural, ela também fez umas mudanças com relação a quantas pessoas podiam influenciar nessa cultura. É mais fácil você influenciar no que o pequeno artesão da sua cidade vai fazer do que Hollywood vai fazer no próximo filme, sendo você uma pessoa só. Então, daí nós temos toda a coisa da cultura de massa, em que há poucos lugares de produção, há várias pessoas consumindo. A gente tem toda a questão dos clichês, que é colocado para fazer com que as pessoas consumam mais, mas ao mesmo tempo elas não gostam, mas ao mesmo tempo elas querem, porque afinal, quem não gosta de um bom clichê? E então, ele entende nessa indústria cultural, nessa cultura de massa, que o espectador, ele é só um ser passivo e alienado. Daí, partindo mais para a atualidade, a gente tem o Lévy, que ele é um pensador francês, que daí ele analisa que nos tempos mais atuais mudou um pouco essa questão da indústria cultural e dessa cultura de massa, tendo mais participação. Ele entende que a arte, ela não é uma coisa só passiva, ela é uma coisa que atrai as pessoas para ver, para assistir, para comentar, e ela motiva as pessoas a ir mexer e conversar. Vamos pensar quando Matrix foi lançada, a quantidade de pessoas falando, o que é Matrix? Você não entendeu, e daí começa a explicar, e daí surgem teorias, e daí as pessoas se unem em comunidades para lidar com o que ele chama de cultura de conhecimento, que são quando as pessoas se unem para tentar descobrir alguma coisa.
é muito comum em cultura de fãs. Vamos pensar no Matrix mais recente de 2003, quando ele foi lançado. As pessoas se uniram para tentar entender o que acontecia, e daí iam desvendando todos os mínimos detalhes do filme. E é aí que a gente pode trazer ainda uma teoria mais recente, com arrojo, que ela fala do autor, que é o leitor-autor, que é o leitor que ele produz algo em cima da obra. Vamos pensar nos casos das fanfics, que existem inúmeras fanfics da própria Matrix. Então, essa inteligência coletiva, com esse compartilhamento de informações, ele é muito comum, principalmente no tempo atual digital, que você consegue ter mais conexões com pessoas de diferentes lugares. E ela é uma cultura que ela preza mais a divulgação de conhecimento. Então, mais do que você ser alguém que trabalhou em tal lugar X e trabalhou em outro lugar, você tem que ser alguém que sabe alguma coisa e está disposto a compartilhar essa coisa para criar uma teoria ou para entender uma parte complexa de um filme ou de alguma obra cultural. E daí que a gente chega no Jenkins. No livro dele, Cultura da Convergência, no capítulo Em Busca do Unicórnio de Origami, que ele vai falar que Matrix é uma narrativa transmídia. Mas o que raios é uma narrativa transmídia? Ela é uma narrativa que tem uma estrutura nova e é uma narrativa que ela se expande. Ela vai aumentando a cada nova mídia que ela vai. Não adianta só você ter uma narrativa, por exemplo, você falar, sei lá, uma história de um boneco. E daí o bonequinho tá aqui, ele tem um filme, daí ele tem um desenho, daí ele tem um joguinho, daí ele tem um anime, daí ele tem um HQ. Mas nada disso se conecta. Na narrativa transmídia, tudo vai aumentando. Vamos pensar no caso de Matrix, que você tem o filme, você tem o videogame, você tem HQ, você tem o anime, e todos eles se encaixam. No videogame você tem que levar, se não me engano, Naomi, eu esqueci o nome dela agora, desculpa. Você tem que levar ela do ponto A ao ponto Z para ela salvar o Neo e o Morfeu num ponto. Se você assistir o filme, você vai pegar só o ponto que ela chega, salva os dois e pronto. Então não vai fazer o menor sentido, é só um detalhe a mais para você. Mas na questão, se você jogou o videogame, essa cena dela chegando vai fazer todo sentido pra você, porque você já teve todo o envolvimento com o videogame que você teve que levar ela até lá pra salvar as pessoas. Então ela é uma narrativa que vai se expandindo ao longo disso, ela é uma narrativa que também exige dos fãs. Os fãs têm que ir atrás, os fãs têm que jogar o videogame, os fãs têm que assistir o anime, os fãs têm que ler as HQs, os fãs têm que ver os spin-offs, pra conseguir entender tudo de uma forma complexa. Não que, por exemplo, você não possa apreciar o filme do Matrix sem ter feito nada disso, mas você vai perder detalhes e você vai perder informações. Podemos também fazer um paralelo com Star Wars. Star Wars também tem isso, ele tem uma narrativa que vai se expandindo a cada nova mídia que ele vai. É um universo que vai se aumentando. E daí as coisas estão conectadas. Você pode assistir o filme tranquilamente, de boas, mas se você leu todas as coisas, se você mergulhou a fundo nesse universo, você vai entender mais ainda o que está acontecendo. Então ela é uma narrativa que ela muda de mídia, então é necessário que ele mude a forma que ele é contado para a história fazer sentido de acordo com a mídia, porque não adianta nada você fazer um videogame, mas ter a mesma lógica de um filme, não vai ser legal de jogar o videogame, porque você precisa ter todas as coisas de jogabilidade. Daí você também precisa saber como acessar esses diferentes mercados e esses diferentes públicos para fazer eles consumirem. Então você precisa de uma equipe diversa. Vamos pensar nas equipes de Matrix. Para cada uma dessas novas mídias que eles tinham outras equipes que eram especializadas nisso. Vamos pensar no caso da HQ. Eles entraram em contato com um quadrinista muito famoso do Japão, que ele refez. Ele teve total liberdade para refazer a história, contanto que estivesse dentro do mundo. Então ele fez toda uma história baseada antes de Matrix existir. O que aconteceu para levar até Matrix. E daí temos as críticas. O que toda essa narrativa transmídia tem? Que ela não aparece tanto mesmo tendo essa lógica dentro do consumo atual. Ela é uma narrativa que, se você não é uma pessoa muito esforçada, não é uma pessoa muito autônoma, não vai procurar, ela vai parecer uma narrativa cheia de lacunas ou com excessos de informação, como a última transmissão da nave
afundou no Matrix 2003, agora esqueci o nome. E acusam ela também de ter interesses capitalistas disfarçados. Mas, gente, que empresa não tem interesses capitalistas atualmente? Ele só aproveita mais. Vamos pensar no caso de Star Wars, que é um caso que eles são mais... quero dinheiro. Eles têm o bonequinho, eles têm tudo, eles vão fazendo muitos acordos, eles vão fazendo muitas coisas para ampliar a narrativa e fazer você querer comprar. Daí você vai, sei lá, no local, vê uma canequinha, você compra a canequinha. Daí você vai no local, você vê, lançou uma nova revista, vou comprar. Daí você compra. Então é algo que faz você ficar viciado, ele atinge essa necessidade dos fãs por mais, e daí você vai indo para outras mídias. E ele exige muito. Vamos pensar, se você não tá afim, você só quer assistir um pouco, você vai perder muitos detalhes. Ele exige que você vá buscar as coisas, ele exige que você vá fazer as coisas. Então ele acaba falhando um pouco essa lógica de narrativa transmídia. Tanto que não são muitas pessoas que sabem que Matrix tinha um videogame ou que Matrix tem um HQ. E é isso. A Priscila Salomão, da USP, Distopia em Matrix. Esse trabalho consiste em apresentar os elementos recorrentes que caracterizam a distopia enquanto gênero literário para, em seguida, mostrar como o cinema absorveu esses elementos para criar um mundo ficcional pessimista e com forte crítica social à concepção otimista de realidade e perspectivas futuras. O filme Matrix retrata a realidade como um mundo de opressão, desespero, privações e deturpações da visão de um mundo de personagens. Em outras palavras, ele desvela a realidade como uma oposição ao conceito de utopia que foi amplamente difundido no imaginário popular através do consumo em massa de produtos que satisfazem o sonho do American Way of Life. A distopia consiste em revelar a verdade oculta por este cenário do senso comum para a crítica social, manipulação dos desejos e finalidade da existência humana, reduzida à mera exploração para gerar energia, através da manipulação do sonho como anestésico de consciência. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito a presença de todos aqui. Queria agradecer em primeiro lugar ao Igor, que muito gentilmente fez o convite para nós estarmos aqui, compondo essa mesa feminina aqui, né, hoje. É bem significativo no contexto do Matrix. Bom, eu escolhi esse tema da distopia porque a minha área de pesquisa é literatura. Na verdade, eu faço pesquisa na área de literatura, de poesia, do expressionismo alemão. E quando veio a oportunidade desse encontro aqui, eu pensei em discorrer sobre a distopia, porque é um gênero que eu acho que precisa ser muito discutido, a ficção científica, os seus desdobramentos, onde começa, onde termina, o que é exatamente uma distopia e uma utopia, porque você tem uma série de produtos, aí sejam livros, obras literárias ou filmes, que são muito vendidos, muito consumidos, seja como entretenimento ou como fontes de reflexão. E a utopia, ou melhor, a distopia, ela proporciona para o leitor ou espectador de uma obra a oportunidade de refletir sobre o mal-estar na sociedade, o seu mal-estar na civilização. Como existir... Alô? Olhando um pouquinho aqui. Como existir no mundo com toda essa bagagem que é inerente ao ser, que é do... como se diz? Uma espécie de desamparo, né, que acompanha todo o ser inevitavelmente. Mas esse desamparo soma-se a condições adversas à civilização. E aí quais são as perspectivas futuras? E como enquadrar isso numa narrativa ficcional, né, com personagens, cada um com uma carga de subjetividade, com um enredo, uma trama
desenvolvida em ação, vivenciada por personagens num tempo. Normalmente esse tempo é o futuro muito distante ou não muito distante, mas é o tempo futuro. Então, quais são as suas perspectivas, medos e anseios em relação ao futuro? E revestir isso com estilo artístico. Essa é a preocupação dos autores em literatura ou dos cineastas. E eu acho interessante a gente pensar em Matrix, né, como originalmente um filme, porque um pensador que escreveu um livro muito bom sobre pós-modernismo, Frederick Jameson, ele já esteve várias vezes aqui no Brasil, ele classifica o cinema como a mídia predominante do século XX. Muitas pessoas podem não ter lido tantos livros no século XX, mas muitas delas já assistiram o filme. Você vai conversar com uma pessoa sobre uma determinada obra adaptada para o cinema. Muitos vão falar, eu não li o livro, mas eu assisti o filme. O contrário é difícil, né? Você achar uma pessoa um grupo de pessoas que a maior parte leu um livro, mas não assistiu um filme. E a gente tem o vídeo, né, como um fenômeno predominante aqui do século XXI. E me impressiona em Matrix a capacidade dele ser uma espécie de cebola. Assim, porque é uma cebola, ela é cheia de camadas. Quem quer um entretenimento superficial, se diverte. Quem quer uma certa profundidade crítica, ok, se diverte. Quem quer se aprofundar mais ainda, relacionando com filosofia, literatura, história, cinema e uma série de coisas, também sai satisfeito. Então, ele é como se fosse uma cebola, cheia de camadas, de profundidades, que se você quiser se aprofundar. E isso é interessante porque é um problema dentro da questão do roteiro narrativo. Se você vai ler qualquer manual de roteiro narrativo, por exemplo, Story, do Robert McKee, que é até considerado um livro importante assim, para quem quer estudar roteiro, ele já coloca de cara isso. Olha, se você quer fazer uma obra muito experimental, com muita profundidade intelectual, o público da grande massa, assim, né, esse público hollywoodiano, não vai gostar. O público gosta de uma estrutura fechada, com começo, meio e fim, final fechado, protagonista único, tempo linear. Então, se você quer fazer uma obra que atenda às demandas de grandes massas, tem uma receitinha de bolo que ele vai te ensinar a fazer. E se você rompe com isso, é possível? Mas gera uma certa confusão na cabeça do público que atende... É um produto que é satisfatório a uma faixa pequena de público. Então, Então, por conta disso, quando você vai observar o fenômeno da distopia, quando transposto para as telas, ele costuma ser restrito a filmes que tendem a uma crítica social. Dentro do próprio gênero ficção científica, você vai ver filmes que me surpreendem. Analisando por cima, me surpreende que a gente vê dois fenômenos. Ou o filme tem uma profundidade crítica, social, política, do contexto lá que se insere a história, refletindo a nossa sociedade, a nossa perspectiva de futuro, ou ele é um entretenimento banal, que você vê máquinas, botões, uma linguagem sobre maquinário e tecnologia e efeitos especiais, tiros, explosões, mas não tem profundidade nenhuma. É puramente para você curtir no seu home theater. E indo ao tema que é a distopia, propriamente dita, após esse preâmbulo. Por que a gente fala em distopia? Porque é um oposto à utopia. A expressão foi inventada no século XVI com a publicação do livro do pensador inglês Thomas More. Thomas More nasceu em 1478, faleceu em 1535. Ele publicou esse livro chamado Utopia. Alguém aqui já leu Utopia? Não. Fica a dica de leitura para conhecer mais, né? Você viu o filme? Ela vem da palavra grega
que é não. E topos, lugar, é o não lugar, lugar nenhum. Então, os europeus estavam descobrindo os novos continentes, né, na época das grandes descobertas, dos desbravamentos através do oceano, se cogitava em seres bizarros habitando os outros continentes, ou nem ou que a Terra fosse terminar, né, nem se cogitava. Tinha a arte visual daquele momento é interessante sobre as novas descobertas, o que poderia ser essas novas terras. Então, eles, fascinados por essas terras fantásticas, o More escreve sobre um viajante que vai narrar um lugar perfeito, a Ilha da Utopia. Não tem propriedade privada, diferença social, luxo excessivo. Então, tem um estado de bem-estar social. Essa ideia de você criar uma sociedade perfeita, uma narrativa ficcional, já remonta ao Platão, que tinha escrito no século IV a.C. a sua República. O que seria a República? Quem aqui já leu a República do Platão? Esse já teve mais sucesso de audiência. A República é um lugar ideal, governado, obviamente, por um filósofo. Os poetas seriam expulsos, porque o artista faz a reprodução da realidade, e seria governado com bases bem racionais. Então, uso muito forte da razão. Depois desse livro do Thomas More, essa palavra, que é o nome do local lá da ilha, passou a ser usada para designar ideais de vida, projetos idealizados, modelos, ideologias que propõem um futuro positivo, idealizado, positivo, né? Sobretudo. Ou seja, a gente continua ainda com a relação, né, da nossa relação com a realidade. Como dizia Freud, né, quando você projeta um céu, o que é o paraíso projetado por nós? É a expressão da escassez, da nossa falta. Então, isso já reflete, no primeiro momento, essa relação do sujeito, realidade, e a insatisfação dele com a realidade. Essa oposição à utopia e o mundo real. E ela nos move na direção daquilo que a gente talvez não consiga atingir, mas está lá, no nosso horizonte, a utopia. Muitas vezes você vê pessoas guerreando por uma democracia, num lugar que jamais vai atingir a democracia. Eles não conhecem o que é um Estado democrático, mas tem um ideal de democracia, só um exemplo. Então, um ideal de democracia em mente, e vamos guerrear até atingir esse ideal de democracia. Quem aqui já leu um livro chamado O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau? Você. Já leu? Esse dá para falar que é outra forma, né? De reflexão utópica. Seus ideais utópicos de organização do poder político fundamentaram as doutrinas jurídico-políticas do Estado moderno, que é essa ideia contratualista. Ele faz uma projeção do que seria uma sociedade ideal. E por aí vai, né? Eu poderia falar outros exemplos. Martin Luther King também sonhava com uma utopia, né? Quando ele dizia, eu tenho um sonho, e que inspirou muitas gerações a combater o racismo, que ele projetava uma sociedade onde não houvesse racismo. Bom, o fato é que, com base nessa utopia, também teve os discursos que levaram ao oposto. Uma perspectiva mais negativa e crítica de futuro por conta desse descontentamento com a realidade. Então, o sujeito não apenas sonha com algo positivo que ele gostaria de viver e projeta no futuro, mas ele pode ter uma visão negativa. Os medos, anseios e desejos frustrados podem levá-lo a ter uma perspectiva extremamente negativa e crítica em relação ao futuro. E aí que insere a nossa distopia. Você teve, por exemplo, uma Revolução Francesa que almejava liquidar um regime
antigo para instaurar uma sociedade nova, um novo regime, mas resultou no quê? No terror, na guilhotina, em muita morte. A gente teve regimes totalitários que muitos aderiram achando que ia ter uma renovação cultural e da sociedade, e o resultado foram milhões de mortos, perseguições, censura, controle ideológico, que é o caso do regime nazista, fascista, soviético. Então, os escritores se voltam para os efeitos que as novas invenções também poderiam ter sobre as nossas vidas cotidianas. Quando eu falo no resumo, American Way of Life, você tem um momento no século XX em que há um entusiasmo muito grande com a tecnologia, que remonta ao final do século XIX, na Revolução Industrial, todo esse entusiasmo que a tecnologia poderia trazer um futuro brilhante, um futuro positivo, um futuro sem escassez, sem sofrimentos, né, amenizar as formas de existência. Entretanto, o que a tecnologia trouxe? Mais exploração, trouxe poluição, trouxe controle. Tudo isso também é fruto de reflexão. E os escritores e filósofos, como Adorno, que a nossa colega aqui citou, refletiram sobre isso. A tecnologia em si não é nem bom nem ruim. A questão é o uso que se faz dela. E isso é uma questão que está muito presente em Matrix, né? A distopia visa também não só fazer uma crítica, mas advertir sobre as consequências graves que uma ciência utilizada para fins obscuros pode causar para a sociedade. Em Matrix, por exemplo, o que é reduzido o ser humano? A um robô que hoje tem uma euforia em torno do robô para namorar, robô para interagir, para ser amigo, para fazer as atividades que o ser humano não quer fazer. Esse robô vira uma espécie de ditador e o ser humano vira fonte de energia. É reduzido a uma fonte de energia, mas ele precisa de uma ilusão, de um anestésico de consciência para ele não saber que ele é uma fonte de energia, como uma pilha lá armazenada. Então, e essa ilusão de que você vive uma realidade que, na verdade, não é a realidade que você vive. Como o entretenimento surge, nesse sentido, como um anestésico de consciência. Então, diante das incertezas do futuro, um gênero literário se destaca, que é a distopia, uma forma de utopia negativa. O pessimismo dá um tom das narrativas que mostram um mundo sombrio e pessimista, um futuro no qual ninguém gostaria de viver. Ninguém quer ser fonte de energia no mundo Matrix. Todo mundo quer ser como o vilão que opta, negocia a vida dos colegas em troca dele poder viver a fantasia de ser um astro de cinema, uma personalidade famosa, rica, cheio de mulheres. Né? É o desafio. Você quer a realidade da pílula vermelha ou a fantasia da pílula azul? E isso que é posto em jogo. Então, dois grandes clássicos são as obras de 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Então, ambos refletem as questões políticas daquele mundo, daquele tempo, como regimes totalitários, um mundo dividido em blocos de pensamento. Elas ficaram muito populares, os romances distópicos, a partir de 1990. A gente pode pensar também na Laranja Mecânica, que é uma obra sensacional também sobre distopia. Tem o conceito de retrotopia, que eu não vou entrar muito, mas foi proposto pelo Bauman também. Mas por que eu trouxe aqui Matrix como uma distopia? Curiosamente, eu achei um artigo do Carlos Alberto Machado, em que ele coloca Matrix como os dois, utopia e distopia. Né? Porque ele tem essas duas opções, ou a pílula azul, ou a pílula vermelha, ou você vive a fantasia, ou você vive a realidade que não é
que não é gostosa, não é bonita, não é saborosa, não é aquela satisfação plena dos sentidos, ao contrário, ela é feia, suja, malvada. Eu já discordo, eu coloco Matrix como uma distopia, particularmente, né? Você tem nela, o que eles vão tematizar? A solidão, a crise de comunicação, a fragilidade das relações entre as pessoas na contemporaneidade. Você tem uma escassez da empatia e uma riqueza do sentimentalismo. Como é que essa realidade artificial que anestesia a consciência em Matrix, ela é riquíssima em sentimentalismo. E o que eles estão propondo aí, e eu acho que está em sintonia com o que muitos outros escritores já colocaram em questão, né? Entre a imagem e a realidade, numa questão narcísica. Você quer viver uma imagem que você projeta de si ou você quer viver a si mesmo? Porque quem vive a imagem de si está num nível de um narcisismo exacerbado e de um sofrimento muito grande. Então, ele está vivendo a imagem de si, mas ele não... para isso, ele teria que ter um excesso de sentimentalismo para disfarçar a ausência de empatia. E quando o sujeito opta pela pílula azul, ou seja, por encarar a si mesmo tal como ele está muito mais passível de se tornar empático, porque o autoconhecimento se evidencia. A relação de poder também é muito colocada em questão em Matrix, porque quem manda, quem obedece, quem comanda essa ditadura, quem determina o que eu vou ver, o que eu vou comer, como eu vou me comportar, como eu devo responder às demandas do mundo. Essa relação de poder é questionada e colocada sobre a mesa para a gente analisar. Eu não sinto que é dado uma resposta, mas são questões que ficam em aberto no primeiro momento no filme. Quais são as relações de poder que existem e o que a gente pode fazer por isso? E eles são pessimistas na análise para serem positivos na ação, né? Eles são pessimistas porque eles elencam tudo o que há de negativo na sociedade, mas são otimistas na ação porque eles acreditam na possibilidade de reverter isso, de conscientização geral. Essa questão do controle emocional, corpo e mente, e a conexão entre as pessoas, né? Esse controle do corpo e mente, estão linkadas a tudo que é consumido, as formas de entretenimento, ao lazer dessas pessoas, elas acreditam que trabalham, que têm uma família, que têm um tempo livre, mas o que elas realmente estão fazendo? Estão provendo o que você faz no seu tempo livre, o que você faz com o seu tempo livre. Essa ilusão também de que nós somos livres, para dispormos de um tempo de entretenimento, um tempo de construir algo útil. Então, eu vejo também no Matrix, enquanto distopia, essa discussão do que é ser livre e o que não é ser livre, o que é liberdade, que já foi posto em xeque, por exemplo, num filme, num road movie chamado Easy Rider. Quem assistiu Easy Rider, qual que é a grande crítica do filme Easy Rider? Ele não tem... é uma crítica ácida mesmo à sociedade norte-americana da época. O American Way of Life também, que coloca o consumo como algo positivo, libertador, que vai a tecnologia que vai promover o tempo livre e entretenimento para sua família, né? Eles vão criticar a sociedade norte-americana no sentido de que eles acreditam que são livres, mas se você disser para eles que isso é uma mentira, que é uma ilusão, eles são capazes de te matar. Essa é a crítica central no Easy Rider, daquele momento que eles estão fumando maconha lá no meio do mato. E eu acho que o Matrix traz isso, só que, claro, uma outra roupagem, numa outra
num outro visual estético, numa outra narrativa, mas está também colocando em xeque a noção de liberdade, que é um elemento recorrente também das distopias. Bom, acho que eu já falei demais. E a conclusão que a gente chega, aqui ao meu ver, é que Matrix se afirma, né, e todas as mídias que se formaram, né, a partir de Matrix, todos os entretenimentos, como a Maria Luísa bem colocou aqui na sua palestra sobre transmídia, eles se calcam muito na tradição da distopia. E, com isso, eles têm a sua contribuição. Apesar de ser uma obra de entretenimento que almeja lucro, almeja uma série de coisas que toda obra do mercado almeja, ela também propõe uma série de reflexões críticas ao espectador sobre o seu tempo, sobre o seu corpo, sobre sua mente, sobre suas relações interindividuais. E é isso, pessoal. Obrigada pela paciência de quem me ouviu. Então agora nós vamos dar início com a Mônica Palmesan. Semiótica aplicada a vinhetas para as mídias digitais. Verdade cantou. Comunicação sem semiótica não existe. Se nossa fala nos ensina nossos pensamentos, como diz Santaella, e não há, nem pode haver separação entre percepção e conhecimento, então é possível a junção da semiótica e a psicologia analítica no processo de criação artística, porque coexiste uma referência ao núcleo psíquico do autor e sua consciência emergente, como diz Jung, nos processos de produção de linguagens e de transmissão de mensagens. Em tempos de modernidade líquida, como diz Bauman, nossas sinapses são formadas a partir da inserção de novos comboios sígnicos, reestruturadas a partir de um complexo sistema de signos, suas conexões e relações entre aquilo que é percebido e a mente de quem percebe, num movimento cíclico, incessante e veloz. Nesses processos cognitivos, a transmissão de informação é feita mediante um sistema de comunicação composto de elementos diferenciados e estruturados entre si. A esta semiose soma-se então o conceito de signo, vontade inconsciente, razão, psique, instintos, criação, para demonstrar que outras forças emergem do inconsciente coletivo na construção de modos diferentes de comunicação e expressão, como diz Bocara, e a responsabilidade, comprometimento das fontes emissoras de mensagens codificadas através do cinema de animação, vinhetas, e compartilhamento de conteúdo digital, influenciando o comportamento do receptor usuário. Oi, pessoal. Eu não conhecia nenhum de vocês, além do Bocara e do Igor. Meu nome é Mônica. Eu não tenho vínculo atual na Unicamp. Há 10 anos atrás, eu fui aluna especial do Bocara. O Igor ainda estava preparando o mestrado dele. E eu tenho graduação em design gráfico, então eu trabalho com consultoria e desenvolvimento de projeto. Então eu vou sair um pouquinho fora das grandes análises que os monstros palestrantes fizeram e vou puxar assim uma visão, vou brincar um pouco, né? Tipo, eu penso, analisando esteticamente o filme, propagandas e postagens até, sobre 3 signos: projeto design, semiótica e psicologia da comunicação. Projeto design em termos de estudo de cor, ergonomia, né, qualidade de imagem. A semiótica, a semiótica do Peirce e da Santaella, que acho que a percepção é muito importante e a tríade é muito importante na comunicação. E psicologia da comunicação, né? Opa. Nos processos de produção e transmissão de mensagens, novas sinapses são formadas a partir de inserção de novos comboios sígnicos,
estruturadas a partir de um complexo sistema de signos, suas conexões e relações entre aquilo que é percebido e a mente de quem percebe, obedecendo à tríade: objeto referente, signo e interpretante. Eu escolhi algumas cenas dos filmes, não falarei sobre uma análise, mas a grande maioria, algumas cenas muito importantes, tem sempre uma referência de 3 pontos principais: arquiteto, o Neo e uma imagem, tá? Independente do significado, a imagem clara com 3 elementos, ela grava mais, ela perpetua mais o significado da cena. Por exemplo, nos processos cognitivos, a transmissão de informação é feita mediante um sistema de comunicação composto de uma série de elementos diferenciados e estruturados entre si. O emissor, por exemplo, no meu caso, eu que crio, sinal, canal, a mensagem, o sinal, canal que eu uso, ou um cartaz, ou uma postagem em Instagram, e o receptor, entendeu? São sempre em 3. E no ato da descontinuidade destes, começa a informação que será construída na mente interpretante, quem está recebendo lá, inferindo significação própria. Daí que vem a importância do signo gerando signo, e eu me atenho assim na responsabilidade de nós comunicadores, tanto quanto em educação, na ciência, como pais, como seres humanos. O que você transmite, você educa e altera o percurso do outro. Certo? Por exemplo, aqui, olha, várias cenas são feitas em 3, não fora de propósito, exatamente para fixar a imagem mais rápido na cabeça de quem está assistindo. Eu fiz uma referência e diversas obras, filmes. Essa minissérie, para quem não assistiu, é do Netflix, Irmandade, dá 2 filmes. E é uma referência clara de construção, não só referindo em termos gráficos, como no contexto da série. Aqui você vê 2 personagens, aqui também. E imagem sanguínea, aqui, total, sabe? A criação do fundo de Matrix foi usado. Irmandade, a série fala exatamente sobre real e imaginário. Ele é um bandido preso desde criança, entregue pela irmã, que é... Vou dar um spoiler total, tá? Que é advogada e não defende o irmão. Mostra exatamente qual é a realidade, qual é a imaginação, quem está certo, quem está errado, quem está lá dentro, queimando tudo, tocando fogo em tudo, pedindo por melhorias, ou quem está fora, querendo prender todo mundo, feito bicho lá dentro, né? Então, é esse real imaginário, referências de criação da Matrix. Aqui eu usei algumas imagens que circularam aqui no nosso evento, para ver como a criação é feita. Por exemplo, esse daqui é do César, né? Isso é uma tela dele. Quando eu postei o vídeo dele fazendo a chamada, que seria a palestra de encerramento, eu acrescentei palestra encerramento. Absolutamente, eu recriei a criação dele. A imagem, cor e texto, essa tríade no design gráfico e essa transposição para o design digital é muito importante, que é como se um carro estivesse andando para ver um outdoor. Você não pode passar de 7 palavras que você não lê, né? Isso é exatamente. Então, assim, essa transposição para o digital,
que para esse mundo super rápido, que o Instagram, o Facebook, aquele bombardeio de informação, você tem que seguir algumas normas de criação para você chamar atenção. Essa criação está perfeita. Chamada, fundo e animal. Quem sabe o que é Matrix não precisa falar mais nada. Entendeu? Aqui, mesma coisa, que essa foto eu acho que já vai ganhar o concurso. Então, assim, tem toda uma visão publicitária. Tá? Para quem viu o filme, para quem não viu, não tem referência nenhuma, né? Mas a carne, ele abrindo imagem, texto e cor. Totalmente... totalmente em cima desta tríade. Aqui são algumas coisas de chamadas que eu usei e nas pesquisas e levantamentos que fiz, por incrível que pareça, foram as imagens que mais eu tive retorno. Matrix, o mundo é de quem acorda, o coelho branco, evidentemente, você escolhe, né? Ou você acorda ou você dorme, referências visuais. O infinito e além, porque tomando a pílula vermelha, você vai até onde você quiser, até onde a sua mente alcança, né? E, para mim, a comunicação é totalmente ligada à educação. E minha área de interesse é aprofundar a semiótica, a psicologia da comunicação, para fazer uma comunicação e uma diagramação mais assertiva, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu falo muito quando eu não estou na frente, vocês me desculpem, vocês vão me estranhar. Da Maria Luísa, né, eu achei interessante duas questões que ela coloca, né, na relação da transmídia, a ideia do universo expandido, né? Que aí eu coloco como questão, né, se a gente poderia considerar, né, o próprio espectador, o próprio jogador, não o produto, vamos dizer assim, o suporte ou o sistema que está sendo utilizado, vamos dizer assim, né, o filme, o jogo, a literatura, o quadrinho e assim por diante, como uma transmídia, mas talvez a própria mente de quem está vivendo esses espaços, esses sistemas. O sujeito que sai do filme e ele está recriando as respostas das perguntas que surgiram ao longo do filme. Se a gente não poderia considerar cada mente como um processo transmediático ou transmental, né, que eu já ouvi esse termo, tem alguns filósofos que estão contemporâneos que têm usado, né, esse processo transmental. Eu vou falar um pouquinho da Priscila também, depois eu passo para vocês. Hein. Da Priscila eu achei fantástico, né, o anestésico de consciência, e eu colocaria talvez uma questão em torno de, poderias dizer também que o oposto, ao mesmo tempo que precisamos anestesiar a consciência para não tomarmos, né, consciência então da nossa realidade, poder ser usado como bateria, né, como pilhas, o contrário também não seria, né, ser anestésico de uma inconsciência para que a gente possa sair da Matrix. E da Mônica eu achei interessante uma questão essa relação triádica, né, que a própria arte, a própria, né, o marketing realizou também, o filme colocou a cena ali, está sempre em 3, esse jogo triádico, né? E se esse jogo triádico, muitas vezes, ele não é feito com quem está fora, né? Se nós não somos uma peça da tríade, temos 2 elementos e nós somos o terceiro elemento na comunicação, né? Então, quanto à questão de cada consumidor, de cada espectador, ele ser uma transmídia, é muito complicado, porque daí você estaria considerando que a mente é uma mídia.
E daí você conseguiria, por exemplo, veicular propagandas direto na mente das pessoas. Então, dentro da teoria de Jenkins e da Rojo e do Levi, assim, isso não dá. O espectador, ele teria espaço como um leitor-autor, um autor, e também como a pessoa que vai juntar essas narrativas, porque elas podem se transitar, mas não necessariamente elas estão ligadas. Elas têm uma interdependência entre si, mesmo estando ligadas. Tanto que dá pra você só assistir o filme e entender a história. Mas a experiência se torna muito mais enriquecedora se você transita por essas outras mídias. Então, o papel do consumidor, do fã de Matrix ou de qualquer outra narrativa transmídia é essa transição por todas as mídias para você compreender a narrativa em seu todo. Porque como ela é uma narrativa em universo, ela é uma narrativa que se expande, é uma narrativa que nunca se acaba. Você sempre pode ter a história de, sei lá, um figurante de Matrix. Ele estava só andando, daí você pode, sei lá, fazer toda uma revista em quadrinhos ou todo um filme só sobre ele, dentro daquele universo. Sim, mas não necessariamente. É mais a narrativa que elas trazem, as histórias que essas coisas trazem. Tipo, a roupa traz uma história pra você, daí você pode, sei lá, usar a roupa pra fazer o seu próprio filme de fã. E jogar no YouTube, daí alguém assiste, daí alguém, sei lá, acha legal e faz uma fanfic sobre o que você criou. Também, mas só que não é uma. Não, mas não é da camada oficial. Você tem o oficial, que é feito pelas empresas, pela indústria. E daí você tem tudo que é feito pelos fãs. Se você pensar, os fãs de Star Wars, eles têm toda uma competição paralela de quem faz o melhor filme com relação ao universo. E daí eles competem e essas histórias linkam entre si. Respondendo a pergunta do Igor, interessante você ter pego essa questão do anestésico, né? Para ver se é possível, se um anestésico amortiza a consciência, se ele também é capaz de tirar da inconsciência para sair da Matrix. Eu acho que a própria noção, o que é um anestésico? É para não sentir dor. Só que a dor ela é inerente à existência. O autoconhecimento, o amadurecimento implica numa sucessão de dores e como você lida com isso. Qual que é a sensação quando ele acorda da Matrix para a realidade? A dor do corpo, a dor da realidade, a dor do existir, quer dizer, a comida que não tem aquele gosto maravilhoso, as cores que já não são mais tão intensas, o sentir, o toque, aquela dor do existir, que é inerente à existência. Então, por isso que eu acho que, para despertar da inconsciência, nesse caso, tomando inconsciência como um termo mais no senso comum, né, como uma alienação, digamos, não seria um anestésico, você precisa de dor. E é isso que o choque de realidade que ele toma é justamente a dor, né, a dor do existir. E as pessoas que estão lá anestesiadas, elas estão isentas dessa dor. Eu acho que um exemplo muito interessante é quem leu O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. É um livro perigoso se você ler achando que você vai conhecer mais sobre tragédia. Não, você não vai. Você vai conhecer mais sobre filologia grega. Não, não vai. Você vai conhecer sobre a filosofia do Nietzsche. O que é a arte para ele nesse caso? É a forma de existir, de um povo existir no mundo, do entretenimento como forma de garantir a sobrevivência no mundo, mas estando consciente do seu abismo. E eu acho que aí é possível, tomando o que a Mônica fala, né, que o conhecimento, a educação é a nossa maior arma, talvez esse seria o oposto ao analgésico. A arte como propiciadora de autoconhecimento, de reflexão e de outros desdobramentos da mente, mas com profundidade, sem aquela superficialidade anestesiadora, né? Que fica só numa fruição rasa, banal da existência. Acho que é bem isso mesmo. O comprometimento do comunicador, porque comunicador todos nós somos, né? Professores, alunos, pais, filhos. E o que a gente transmite? Agora, na era digital, então, eu
acho que a responsabilidade é muito maior. E por mais que seja rápido, por mais que tenha que ter agilidade de pensamento, há o comprometimento do que você posta, do que você cria, do que você incentiva, e isso vai embora. Por exemplo, se pegar a imagem, por exemplo, da arma, né, cada um, pensando assim, cada um aqui falou uma palestra sobre um tema, né? Um puxou para semiótica, outro para ufologia, outro física quântica, cada um defendeu a sua linha de pensamento. A mesma arma, a mesma imagem que eu postei, uma pessoa da política que tem a vertente ou veio político vai achar que eu sou contra o Bolsonaro. Pessoas que são ligadas à educação vão achar que vão reparar muito mais no lápis do que na arma, né? E assim, para mim, comunicação é educação, assim, fundamental. Então, sabe, é a necessidade realmente desse processo de desenvolvimento de projeto, de pesquisa concisa, sabe, para ter um levantamento sério, porque você vai influenciar pessoas, que é a tríade, né, do signo, não tem como, e signos vão gerando signos, quem recebe vai passar de outra forma e aquilo vai embora, né? Então, pode começar em você, daí a importância de fake news, a importância, sabe, exatamente a responsabilidade como comunicador, né? Que todos nós somos no dia a dia, no que postamos, no que assistimos, no meio que tratamos os outros. Eu acho que é o comprometimento, né? É só uma curiosidade que no cartaz da Irmandade, na parte de baixo, tem um rato, né? Tem. Que é o mouse, que é o cara que controla que consegue controlar por fora da Matrix e subordinar a Matrix, vamos dizer assim, na programação, né? Na verdade, então eu tem não... uma referência interessante. Tem uma referência. E, assim, aquele meu resumo até começou com a Verdade Cantou, porque para quem me viu, seguiu, a gente foi trocando informação, eu usei a Irmandade e coloquei, porque eu assisti inteiro, é uma frase deles, a verdade cantou, entendeu? Ou é realidade ou imaginação. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu. Sabe, fica entre o advogado, enquanto ele, o lixo, o certo e o errado, mas depois que você vê, a escolha é sua, a opinião é sua, sabe? Então, verdade cantou, papo reto não faz curva, né? A responsabilidade da comunicação é sua. Acho que são muitas referências à Matrix, é impressionante. A questão do rato também, na questão da série da Irmandade, ela tem a ver também com a pessoa que ela quebra aquela realidade, aquela expectativa ou aquele conto. Sim. Então o rato é chamado, eles chamam de rato o famoso X9. Aquela pessoa que entrega a outra, que dedura, que quebra um diálogo, quebra uma conversa ali, quebra uma realidade, vamos colocar assim, ele é chamado de rato também, né? Então tem esse também paralelo com o Matrix e tudo mais. Eu peguei, assim, esses exemplos cotidianos. Eu não tenho Facebook, mas o Instagram eu acho que é uma mídia um pouco mais séria, com um pouco mais de comprometimento, pelo menos, né, aparentemente. Essas séries Netflix, o que a gente assiste, o que a gente põe, são referências, né? Isso são referências. E muitas outras têm referências como Matrix, como DOA, O Homem do Alto Castelo. É impressionante as aberturas, sabe? Eu me restringi a assim, para a gente não estender. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Você falou do conceito, a Priscila falou do conceito de utopia em contraposição ao conceito de distopia, né? E você falou uma frase da utopia no horizonte que me lembrou uma frase que foi bastante... Ela se eternizou, assim, acredito eu, não é dele, mas se eternizou pelo Eduardo Galeano. E teve algum debate entre o Eduardo Galeano e o Saramago, em que o Saramago discorda do conceito do Galeano de utopia. E
funcionando? E aquilo também me fez lembrar a briga que existiu entre o conceito, a utopia de Marx e a utopia do Bakunin, né? E que entra também num conceito de heterotopia, porque o problema da utopia, eu acho que ela é posta por uma única pessoa. E aí entra naquilo que você colocou das cabeças rolando, que assim, eu vou matar todo mundo que não concorda com a minha utopia para que essa utopia ela vingue, né? E aí eu pergunto, existe alguma, dentro desse universo todo, existe alguma perspectiva de algum filme, alguma coisa dentro da mídia que fale sobre a heterotopia, que seria uma utopia coletiva, uma utopia que não visa ela não tem um lugar fixo onde você vai chegar, você vai construindo ela à medida que vai andando, né? À medida que nós vamos evoluindo. Ou isso ainda não foi abordado pela cultura pop, pela literatura? Não sei, acho que isso requer um repertório maior do que eu realmente tenho para assegurar que já houve uma obra nesses moldes como você está colocando. O que eu posso dizer, assim, você colocou várias informações, né? Primeiro sobre o Marx, é uma utopia, Bakunin. Aí eu acho que a gente já sai da realidade ficcional e entra para análise científica. Se você pegar o Capital do Marx, é uma análise tão bem feita do capitalismo que ele é utilizado nos cursos de economia. Você vê por aí. As projeções dele para o futuro, você pode concordar ou não, mas ele apresenta dados da realidade sobre os quais ele faz as projeções futuras. A discordância dos dois ali não era sobre análise, basicamente era sobre a projeção. Ele falava que o poder tinha que ser totalmente cortado, porque senão ia dar ruim no futuro, né? Exato. Qual o fundamento científico dessa projeção que está sendo dada, nesse caso, da obra política, econômica, filosófica, social desses autores? Você falou dessa questão da dualidade entre utopia e distopia. Me lembra muito, eu gosto muito do Fausto, do Goethe, que é dividido em duas partes. Tem a primeira parte da tragédia e a segunda parte. A segunda parte é muito interessante porque ela vai discutir essa questão de todo o progresso é um conjunto de tragédias individuais. Né? Todo o progresso é um conjunto de tragédias individuais. Fausto, na primeira parte, é a tragédia da Gretchen, que é a mais conhecida entre nós, né? Da moça por quem ele se apaixona, seduz, tem uma noite de amor com ela e depois a abandona. E essa ideia do homem, se você você fala assim, um coletivo, porque se tratando de narrativa, você está falando de um protagonista ou de um protagonista múltiplo, uma multiplicidade, assim, onisciência coletiva. Você está, como é o caso de escritores como a Virginia Woolf, você está pegando, ou como então faz o Sergei Eisenstein, de colocar as massas como protagonista. Aí já não é onisciência seletiva, mas são as massas que são protagonistas do processo. Tudo depende de como você vai construir a narrativa. Não vai encaixar nos modelos hollywoodianos e não vai ser tão... Né? O modelo hollywoodiano, que é o protagonista único, que você vê ordem cronológica linear, final fechado, é uma convenção. Foi sendo construído aos poucos nos romances, nas peças de teatro. É um modelo que se consagrou faz décadas. Não foi Hollywood que inventou. Hollywood se apropriou desse modelo porque, se for ver, predominantemente você vê o narrador, o protagonista. Porque nós somos protagonistas da nossa própria vida. Tomando a nossa vida como uma narrativa, nós somos protagonistas da nossa própria vida. A gente vê sobre a ótica de um narrador protagonista. Então é mais fácil de ter uma identificação, uma empatia com o personagem que está sendo nos apresentado e a gente pega a carona na vida dele. Agora, a experiência de colocar uma multidão de personagens, uma multiplicidade, significa sair de um e entrar em outro, sair de um e entrar em outro, ou colocar uma massa amorfa.
Então você tem que ver como é que você vai dar uma solução estética, sensível a isso, né? Não, mas isso já é onisciência seletiva. A onisciência seletiva é dentro da teoria da narração, você não tem, por exemplo, um personagem. Isso que você está falando, sair de um personagem e entrar em outro. Isso você acha. Em obras cinematográficas, por exemplo, que você tem o protagonismo é múltiplo, são vários protagonistas, sai de um, entra em outro. Você tem na literatura, você não está focado, uma obra como, por exemplo, Senhora Dalloway, Rumo ao Farol, não está focado apenas numa personagem central. Você vê a mente, a ação e o fluxo de consciência de vários personagens. É isso que eu falo com o fenômeno da onisciência seletiva no romance moderno. Mas eu respondi a sua pergunta? Assim, quando você fala da agilidade das informações, e eu fico me perguntando se essa agilidade talvez não seja proposital. Eu estava lendo sobre aquele cara que foi o mentor do Bolsonaro, o Bannon. É um cara, assim, para mim, se existe um vilão na realidade, esse cara é um vilão. E ele tem um modo de analisar os dados da internet que, assim, eles chamam de controle das emoções mesmo. Ele consegue sacar qual é a emoção que as pessoas estão tendo e ir direcionando aquela emoção, né? Então eu me pergunto se essa agilidade de informação não pode ser uma arma de quem está no poder, na nossa aqui, entre aspas, na nossa distopia real aqui, né? Para que nós tenhamos menos reflexão. E o quanto isso atinge, não só atinge todos, sabe? Independente de ideal político. Basta estar dentro do Facebook ou mesmo do Instagram, eu percebo que existe um bombardeio de informação que vai conduzindo o nosso sentir, não é nem o nosso pensar. Quando a gente vê, a gente está revoltado com determinadas coisas e começa a propagar a gente, nessa ânsia de querer informar, a gente começa a propagar notícias, reportagens sem ler tudo, lendo muito por cima, porque está perturbado com aquilo tudo, né? É só isso que eu... Nós levantamos essas questões aqui de, assim, nós não temos mais privacidade, algumas palestras, né? Não lembro agora exatamente quem que levantou, mas nós não havemos no digital, no mundo digital, a gente não tem mais privacidade, né? Então, a conexão do que você acessa, do que você pesquisa, do que você lê, já se aglomera, né, numa informação, né? Isso que nós comentamos, que é desde o nascimento dessa geração que já nasce com DNA, registro, nome, está tudo na nuvem, né? Outro exemplo do Bolsonaro, além do Bolsonaro, outro exemplo muito claro, não só no Brasil, não é do poder do marketing digital. O Brexit foi um desses, uma mega equipe, ultra gênios, ultra sacada de pegar informação, aglomerar, pegou o público-alvo certo, como o do Bolsonaro, instigou, levantou, fizeram reuniões, eu não sei se alguém viu o filme, que eu achei fantástico, ali você vê o quanto a genialidade das pessoas e a rapidez das pessoas traz uma consequência para a Europa que até hoje não se definiu se sai, se não sai. Porque eles conseguiram, levantaram todo mundo. Exatamente. Essa rapidez, ela tem esses dois lados, entendeu? Tem, da mesma forma, você propaga e faz uma propaganda inversa, mesmo xingando, você está propagando, falem de mim mesmo que falem mal. E isso acontece, isso não tem como não acontecer. Ou a gente acompanha sem aquele mínimo respiro, sabe? Só poste o que você saiba, ou discorra o que é importante, compartilhe, encaminhe, indique, sabe?
Porque senão acontece isso mesmo. Vai, a informação vai embora, vai embora. E é essa rapidez, né? Nós temos que parar, pensar, sabe? Que é daqui que vai sair, né? No ambiente universitário, vamos ensinar as pessoas, vamos, né? Daqui que vai sair. A rapidez foi embora, já foi. Agora, pera lá, alguém tem que, sabe? Não dá. Não dá. Você lê tudo e repassar tudo. Aí é a escolha, sabe? Bater o olho. Você pode cometer um erro mesmo não querendo, mas comete. Né? É mais ou menos Só fazer um comentário aí, dentro do que você estava falando, a questão da manipulação, né? Eu andei pensando nessa questão da manipulação na criação também, né? Hoje está muito difícil você também criar, porque, por exemplo, você deixa, sei lá, seus escritos na nuvem, né? Você deixa suas criações na nuvem. Por exemplo, tem aplicativos de roteiro que você deixa na nuvem. Quer dizer, na verdade, eles estão tendo acesso até às criações. Então, você está tendo dificuldade, por exemplo, daqui uns dias você está achando que você está criando um roteiro bacana, você vai ver praticamente seu roteiro filmado por uma grande indústria né? E essa tendência também deles captar o que está se passando debaixo antigamente, assim, a arte ela vinha muito da periferia, elas começavam a vir ou da periferia, ou assim, começava a vir de grupos, pequenos grupos, né? Então esses grupos começavam a se reunir, essas reuniões elas começavam a se propagar no boca a boca, né? Então, de repente, essa informação ela está sendo muito antecipada, né? Então eu vejo, na verdade, isso até como, na minha opinião, como um problema em si, né? Que é o caso que você falou do Brexit, né? E todas essas outras situações. Então, a importância de se conscientizar isso, né? E esse simpósio, acho que está ajudando a gente a refletir bastante, né, nessas questões, né? A rapidez da informação, né? Para você ter uma ideia, a partir do momento que eu comecei a seguir vocês, sabe, eu dei um like num show seu, apareceram outros músicos independentes. Daí tem a informação, tudo está se lendo, né? Por exemplo, que a gente já conversou, não sei se todos estavam aqui, mas que eu fiquei afastada de 5 anos, há 10 anos fora da pesquisa e estou voltando agora, né? E 5 anos sem trabalhar. Então, assim, o meu portfólio está desatualizado, o meu blog está parado, e para mim é um crime, entendeu? Isso é um crime. Então, assim, nesta rapidez, você tem que estar lá 100%. Ou você se expõe 100% ou não se expõe. Tira tudo, sabe? E dá um start, que é importante. A rapidez é importante, mas eu penso que o comprometimento, a meu ver, é muito mais, sabe? Vamos procurar, sabe, ter essa responsabilidade e estudar e passar para frente, né? Eu acho que a internet, o meio digital, a inteligência artificial veio para melhorar. Eu não acho um problema, pelo contrário, eu não tenho uma visão distópica. Até o Matrix, embora seja tudo negro, até lá no terceiro filme, ele ainda encontra a luz no final. Ele se conecta às máquinas e não acaba com Zion, né? A meu ver. Entendeu? Até para mim, assim, eu sou muito fascinada com inteligência artificial, novas mídias. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, assim, eu fico muito travada com o microfone. Eu mais falei com vocês ali do que aqui. Mas acho que é isso. Vou juntar um pouquinho aí desses pensamentos, que não sei quem estava aqui, né, que viu na minha palestra que eu falei a questão do desejo, né? E aí eu vejo um pouco essa relação, né, o desejo nos motiva, né, é um elemento, vamos dizer assim, nós nascemos do desejo, né, nós somos frutos do desejo e precisamos desejar porque é ele que é o nosso
carro-chefe que nos leva a algum lugar, né? Eu preciso desejar algo para que aquele algo possa me pertencer, né? Possa fazer sentido para mim. E o que a humanidade hoje tem feito é porque o desejo ele vai funcionar, vamos dizer assim, de um modo bem sucinto, mas ele vai funcionar com aquilo que satisfaz a realização do desejo em si, mas ele vai ter um caminho a trilhar, as pedras no caminho ali, ele vai ter o desprazer. Eu vou ter que enfrentar muito desprazer para poder alcançar aquilo que é prazeroso. Para eu viajar para a Disney, passear num parque da Disney, eu vou ter o desprazer de trabalhar intensivamente, guardar dinheiro, não vou poder ir num cinema, ir num show, ir num bar, porque vou ter que segurar dinheiro para poder fazer uma poupança, para poder comprar a passagem, todos os gastos, para lá eu poder ter o prazer. Só que o prazer, ele é momentâneo, né? Acabou, eu voltei da Disney, no dia seguinte eu tenho que 5 horas da manhã estar indo trabalhar. Então o desprazer volta. Todo prazer, ele é uma curva, né? Ele tem começo, tem o seu clímax ali, o momento de êxtase, e depois tem uma queda para o desprazer. Então a gente cria uma noção, né, de um vício, né? A gente desenvolve o vício para suprir esse desprazer. Então vai no bar beber, a bebida dá um êxtase ali de prazer, aí acabou o efeito da bebida, vai lá beber de novo e fica naquele vício da bebida constante para não ter o desprazer. Então eu vejo essa aceleração que a gente está falando como um fluxo de uma necessidade de não ter desprazer, né? É para a gente não, porque nós desaprendemos do desprazer. A gente acha que o desprazer é ruim. A gente associa prazer como algo bom e desprazer como algo ruim. O que deveria ser associado o prazer como um momento de êxtase e o desprazer como caminho para chegar lá. E a gente não enxerga como esse caminho, né? A gente já quer o prazer instantâneo. E eu acho que o filme mostra isso, porque o Morpheus fala para o Neo, né? Você vai aprender, uma hora ele vai chegar lá. Ele fala, não, uma hora o Neo vai descobrir. Deixa ele descobrir, né? E ele vai indo aos poucos. Só que de repente existem aquelas pessoas que já passaram por aquilo e já sofreram o desprazer. Ele está vendo o desprazer agora, ele acabou de sair da Matrix. Mas todo mundo ali já viveu o desprazer. E o que eles fazem? É um prazer atrás de prazer. Então vai lá e bota um disquete para dar um upgrade. E não basta aprender jiu-jitsu, ele tem que aprender o Kenpo também, ele aprendeu todas as artes marciais. Não basta uma, precisa de todas. E começa a ter aquele fluxo. Não basta, tipo assim, eu não vou aprender algo e aí eu vou desenvolver. Não, ela vai lá e pede para colocar o disquete ali de como pilotar o helicóptero da hora. Então é um negócio assim, eu não vou ter o desprazer de ter que eu pensar como eu vou fugir. Não, eu vou ter um helicóptero ali, eu peço pro cara, o cara coloca e eu já resolvo a situação. Então nem o pensar, que a gente estava falando da questão do pensamento, nem o pensar mais é... A gente acha uma saída para o pensar. Crianças hoje, é muito comum, a gente vê muito isso na área da psicanálise, na área da educação, a gente está vendo muito pedagogo comentando isso, os professores comentando muito isso. A criança não tem mais o desprazer de, vou ter que ler um livro, vou ter que ler todo o livro para fazer um fichamento do livro, resumo do livro, pensar o que eu entendi do livro. Não, ela entra no Google e acessa o Wikipedia. O Wikipedia está pronto ali. E o Wikipedia é essa nuvem que estão todas as informações, porque eu posso entrar no Wikipedia, e aí o Bruno depois pode até puxar na palestra dele essa questão do fake news, porque eu posso entrar no Wikipedia, alterar a informação do Wikipedia, porque ele é uma rede colaborativa. Eu vou lá e mudo a informação do Wikipedia. Falar, não, o cara colocou 1950, mas eu vou mudar o fato para 1970. Mudo para 70, ninguém sabe, todo mundo está puxando, está pondo nos trabalhos escolares, e quando está na escola lá no primeiro, segundo ano, ok, vai morrer lá o trabalho. Mas e na academia que o pessoal está colocando em tese de mestrado e doutorado, a informação do Wikipedia, está sendo publicado e aí se torna uma, entre aspas, real. Uma verdade. Não, se
Se foi aprovado academicamente, é verdadeiro. Só que ele puxou de uma fonte que não foi checada, não foi feito o fact-checked, que o Bruno fala pra gente fazer, né? Ele fala, o cara não fez, ele não checou se aquela fonte era real. Vai naquele site lá, Info Escola, e acha que tudo que está lá é informação real. Não tem nem bibliografia no Info Escola pra gente saber de onde foi tirada aquela informação. Mas ele cita como se o autor da informação fosse o Info Escola, que a gente não sabe nem quem é o Info Escola. Tem um escola.com lá também, ninguém sabe quem é o cara por detrás daquilo. A pessoa por detrás, se é que há uma pessoa, porque de repente pode ser um aplicativo também que está juntando dados. Agora tem alguns sites que fazem isso, né? Ele busca aleatoriamente no Google aquela palavra que você colocou, ele vai buscar vai buscando no Google, então ele busca alguns referenciais, alguns links que estão no Google, puxa a informação daqueles sites, faz uma compilação e libera para você lá já um negócio compilado do Google. Só que você não sabe de onde no Google ele buscou a informação. A gente não tem a fonte. Mas está lá e as pessoas estão usando. Então eu vejo essa aceleração como isso. Porque aí, se eu não preciso ler o livro, não preciso fazer o fichamento, não preciso estudar, e não preciso pensar, eu tenho tempo maior para ir, sei lá, jogar um videogame, para ir jogar uma bola, para assistir uma novela e fazer qualquer outra coisa que seja uma fuga entre aspas, do necessário, né? E a mesma coisa até para a sobrevivência, né? Os instintos de sobrevivência estão mudando, né? Antigamente você tinha o medo que é o instinto necessário para a sobrevivência humana. O ser humano não vive sem o medo. Se você está na beira do precipício, se você não tem medo de cair, você pula e você morre. Você precisa do medo para você se proteger. É o medo que faz a pessoa que está dirigindo ter segurança no trânsito, olhar se está na hora de atravessar o semáforo ou não. Se não tem medo, o cara vai, vou botar 120 ali na estrada de pista de 60, o cara põe 120, tem uma ciclovia lá na frente, os caras passando de bicicleta e o cara atropela. Como aconteceu recentemente aí também na estrada, que o cara que atropelou o ciclista lá que estava no grupo lá, que eles estavam fazendo o trajeto deles da ciclovia, o cara que atropelou, ele estava 150 por hora, numa avenida, o radar de 80, mas ele não tinha medo nem da multa, porque há uma solução para multa. Eu tenho um jeito de... No Facebook, não sei quem usa Facebook aqui, já viu que aparece uma propagandinha lá de como você recuperar a sua CNH. Toda hora aparece aquela propaganda de... Tipo, o cara tá burlando a lei, né? A lei diz, se você tomou multa, você perdeu a sua carteira, você vai ficar tantos anos sem a carteira. O cara vai lá e te resolve, e ele coloca lá que se você pagar X é 15 dias, se você pagar Y é em 5 dias, se você pagar Z, em 1 dia ele recupera para você. Você está pagando propina, porque o cara está recebendo dinheiro, ele está comprando o órgão do governo para te liberar a carteira. Então é propina, é crime, mas está lá e está liberado, porque é uma empresa, o CNPJ e tudo. Que foi criado o quê? Para o cara não ter o desprazer de ficar sem dirigir. Ele já vai suprir. Então eu vejo essa aceleração como um processo assim de... E aí entra totalmente a distopia, né? Porque aí você entra com essa coisa de anestesiar. A gente está anestesiar justamente isso, né? Vamos só ter prazer. Até chegar no momento em que a gente vê na Matrix e fala, mas na Matrix não pode acontecer um acidente, na Matrix não pode morrer, que são as perguntas que são feitas lá, né? Mas na Matrix o cara não pode sofrer, o cara não pode ficar triste na Matrix? Pode, porque está dentro do sonho. Só que ele pode burlar, porque o Cyberx, quando entra lá na Matrix, ele fala tudo que ele quer pro cara lá. Ele fala, ó, eu vou matar lá as pessoas que você está mandando eu matar, fala pro agente Smith lá, eu mato quem você está mandando, mas em troca eu quero ser o cara lá de Hollywood, famoso, não sei o que, eu quero comer o bife suculento, eu quero isso, quero aquilo. Ele define o que ele quer, ele fala, eu quero uma vida boa, uma vida só de prazeres. Ele pede uma vida de prazeres. Então, só prazer. E aí, por que a gente, de repente, né, na política, a gente não enxerga, vamos dizer assim, o
os caracteres que estão formando a Matrix. Por que a gente não vê por detrás de uma notícia de um político qualquer aí a fake news acontecer e a gente acredita na fake news e acha legal o que o político falou e vai na crença do político de que ele vai mesmo te dar casa, comida, isso, aquilo e a gente, entre aspas, a esperança, não, mas esse político vai resolver. Mas por quê? Porque o cara vem no imediatismo e do prazer. Ele vem com o jogo do prazer. Antigamente, o que era o jogo do prazer antigamente na política quando não se tinha internet? Era o prazer, tipo, eu ganhei uma camiseta. Eu ganhei uma camiseta com o Orestes Quercia. Era a camisetinha do Quercia que todo mundo tinha. O chaveirinho do Eu Amo Quercia, que era aquele chaveirinho branco, escrito em preto e vermelho, Eu Amo Quercia, e a camisetinha com a foto do Quercia. Todo mundo tinha uma. Aí o cara que falava que não ia usar, falava assim, mas é bom porque serve de pano de chão. Mas ele achava uma saída para aquilo e ele se vendia por uma camiseta. Também. Por quê? Porque era o prazer que o cara tinha. Eu tô ganhando. Eu vou acreditar nele porque ele está me dando algo. Não importa o que, mas o fato de dar já é uma situação de prazer, né? Não tem. Dualismo, um é outro, né? Ou é a pílula vermelha ou a pílula azul e a gente não sabe qual é qual, né? Eu acho que essa eleição foi bem isso, foi uma falta de opção. Na verdade, a gente não sei se... eu diria até que não sei se existe opção, né? Não sei se a gente precisa, né, opinar em coletivo, ou se as pessoas precisam voltar a pensar, né? Porque a hora que você volta a pensar e fazer as coisas pelo mundo, talvez você não precise o cara lá em cima, ele só está lá para organizar o caos, vamos dizer assim, mas quem causa o caos somos nós. Se a gente não causar o caos, o cara não precisa organizar. Tem até aquela máxima que diz, né, um bom povo que sabe lidar com as regras, com as normas e sabe se organizar, não precisa de governo. Porque nós só somos capazes de governar. Nós somos capazes de lidar. Se as crianças fossem educadas, se chegassem na sala de aula todas educadas como deveriam ser educadas, já vem de berço a educação, chega na escola educada, respeita o professor, faz o que tem que ser cumprido, ele não vai nunca precisar ir na diretoria, não precisa do diretor. O diretor vai administrar a estrutura da escola, mas não precisa administrar o aluno. Discordo teoricamente. Porque você está querendo deixar todo mundo igual. Você tá, a partir do momento que você está falando, todo mundo vai ter as mesmas bases, você está retirando toda a diversidade que há entre as pessoas e entre as culturas. Né? Você está tendo uma apropriação cultural e não respeito às diferenças. Então é muito problemático colocar isso desse jeito. Esse era só o resto eu esqueci que eu ia falar. Desculpa. E essa questão também da dicotomia, né, que foi dito, do bem e mal, etc., é que o ser humano, hoje, ele é muito dicótomo. Né? É muito preto e branco, claro e escuro, direita e esquerda. Não existe eu vou para frente. Não, é sempre eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. E o ser humano também ele necessita dessa questão do bem e do mal. Né? Ele, hoje em dia ele precisa daquela questão do herói, do cara, do benfeitor, e também precisa, como ele é dicótomo, ele precisa também daquela questão do vilão, do crápula e não sei o que. E hoje em dia, com a velocidade da informação e tudo mais, e com a manipulação da informação e etc., é possível você colocar um vilão como herói, e um herói como vilão, ou então até mesmo, não existe um herói e um vilão, mas você criar isso na mentalidade de uma pessoa. Vou abordar tudo isso na palestra que eu vou dar, tá? Com relação tecnologia, escola, novas formas de pensamento que estão surgindo agora em decorrência da tecnologia e dessas novas influências no ser humano. Eu acredito que
o problema disso na escola tá no fato da gente não saber lidar com isso. A gente está lidando com as crianças como se elas ainda fossem só consumidoras, no modo de pensamento antigo, de antes da internet, de antes dessa coisa da inteligência coletiva. A gente não permite elas criarem coletivamente. Por exemplo, responder uma prova em dupla. Elas construindo junto o conhecimento delas. Não há essa permissão, não há essa liberdade delas serem produtoras, delas colocarem em prática tudo que elas veem, tudo que elas fazem. E elas já são coletivas? Sim, elas são coletivas fora, elas aprendem a criar junto fora, sim, nos joguinhos, nas comunidades de fãs que elas fazem parte. A gente traz isso para dentro. E quanto mais a gente traz essas novas coisas, esses novos gêneros, essas novas tecnologias, ou nem tanto as tecnologias, essa nova forma de pensar, de coletivo e não individual, mais elas se envolvem, mais elas querem fazer. Quando mais a gente trata elas como agentes, como pesquisadores, como pessoas capazes de construir conhecimento, mais elas se envolvem e param de ficar jogando joguinho na sua frente enquanto você explica. Essa fala da Maria Luísa foi muito elucidatória para retomar os pontos aqui do Matrix, sobretudo na relação da crise da comunicação, da crise da capacidade de comunicação. E, por exemplo, as pessoas são capazes de desenvolver métodos de reprodução avançadíssimos. A gente estava conversando aqui antes de começar as palestras, aqui na mesa de fora. As pessoas têm grandes potências aí, países super desenvolvidos que são capazes de bolar várias formas de reprodução altamente desenvolvidas, mas está em crise de taxa de natalidade porque a população não consegue se comunicar, não consegue interagir, não consegue tomar um café junto, a população não sabe namorar, não sabe mais o que é namorar, não sabe nem ter amizade, que dirá um namoro, uma família. E a comunicação, o que é essencialmente a comunicação? É um elemento, um fator de gregariedade básico de qualquer sociedade. Então, em que medida o Matrix... É uma reflexão que eu estou propondo, não é nenhum apontamento, nenhum um resultado, mas mais uma provocação. Em que medida a Matrix aponta a crise da comunicação, a incapacidade de comunicação dentro do mesmo meio, porque se levar em conta que a comunicação é um fator fundamental para que haja gregariedade, para que haja coesão social, sem a comunicação, com esse atrofiamento da capacidade comunicativa, perde-se a sociedade morre. As pessoas não conseguem nem se reproduzir, nem constituir família, que é o núcleo básico. E essa questão das escolas, as crianças eu percebo que elas não estão conseguindo mais comunicar. A comunicação é puramente... Elas estão comunicando intensamente em texto escrito, mas não estão conseguindo verbalizar. Como é que fica a narração da sua existência e a transmissão da experiência? O mundo do Matrix, que tipo de experiência é transmitida através da comunicação na Matrix e como essa experiência é comunicada fora dela? Porque ninguém fala para o Neo o que ele tem que aprender. Ele não tem uma transmissão via oral de uma tradição. Ele tem que vivenciar como um recém-nascido. E isso me chama a atenção. Fica até uma pergunta que eu faço aqui. Por que não tem essa transmissão da tradição oral, da oralidade? A pessoa tem que aprender do zero por seus próprios pés. E é uma crise que a gente vê na educação, na escola, essa incapacidade de leitura, de produção escrita, de produção verbal, de interação física. As minhas palavras dela. Acho que Às vezes apenas por cuidar
no dicionário para ver o sinônimo. Eu acho que tem a ver com um limite estreito que separa prazer e dor. Por exemplo, ler um livro é um sacrifício para uma criança, mas para outro é um prazer enorme. A tecnologia ela é utilizada para construir algo, para efetivar algo. Na minha experiência como professora, que eu dei aula de língua portuguesa há alguns anos, eles estão usando a tecnologia, mas não estão construindo nada. Poderiam produzir um filme? Poderiam. Poderiam escrever, divulgar ideias, poderiam construir coisas novas, músicas. Alguns fazem até música, faziam música e divulgava pela internet, mas eles estão efetivamente construindo algo ou eles estão consumindo entretenimento banal? O que a família faz junto, cada um no seu celular? Há uma comunicação que muito sentimentalista, verborrágica, em texto de celular, porém nada empática. É extremamente sentimentalista, porém nada empático. E é essa dimensão que a gente tem que avaliar. O que é prazer, o que é dor? No caso de Matrix, você coloca lá um programa, instala um programa que o sujeito sabe lutar vários estilos de artes marciais, mas e o processo de aprendizagem? Ele envolve dor e envolve prazer? Por que o processo de aprendizagem não é mais prazeroso? Porque o que é prazer para essa juventude? O que é prazer para essa criança? Por que o conhecimento é uma tortura, é um castigo? Você vai ficar de castigo aí fazendo a lição. Por que o conhecimento de libertação se tornou a castigo? Na pílula vermelha é uma dor que é uma libertação que implica numa dor, uma experiência de dor para autoconhecimento. E aqui, em que medida eles são incapazes de sentir a dor? Se você vê o relato dos pais, eles falam: eu não quero que meu filho sofra do jeito que eu sofri. Eu quero poupar meu filho de toda a dor do mundo, porque ele não concebe o filho como um outro. Ele concebe o filho como uma continuidade de si mesmo no mundo, uma extensão. E a extensão é paradoxo, porque é paradoxal, porque é um clone melhorado. Se é um clone, não tem como ser, se é melhorado, não é igual. 3.0. É um 3.0. E esse filho já nasce com a obrigação moral de ser feliz e acertar o que o pai errou na vida. Então o pai faz de tudo, a mãe faz de tudo para privar esse filho de dor, porque ele viveu dor no passado.
Então, essas crianças não sabem o que é dor, não sabem o que é sofrer as consequências pelos atos delas. Então, e o prazer que elas buscam é um prazer que, como elas não têm a dimensão da dor, que é o prazer para elas também, não tem a contraparte da dor? Então, eu teria que fazer uma avaliação. O que é dor e prazer para ele? Porque isso aqui colocar uma criança, que é um adolescente, para assistir essas apresentações seria um castigo. Ele não tem a disciplina corporal, não tem limite corporal para se concentrar numa leitura, num livro. A atenção dele está voltada assim, para segundos numa imagem, segundos numa outra tela, segundos num outro site. Ela é toda fragmentada. Então, é um novo mindset. Tem um estudo, só complementando, né? Tem um estudo interessante da neurologia, inclusive é o que o Ronaldo citou, que é o Damasio, né? O Damasio tem um estudo interessante que ele pesquisou fisicamente o corpo, o tempo que a gente fica numa leitura, o quanto que exige muscular da visão, do cérebro. E o quanto que essa fragmentação de imagem é tão rápido que o cérebro já vai começar vamos dizer assim, a transferir aquela imagem, vai começar a interpretar a imagem, já chega outra, então não dá tempo de interpretar, então o cérebro vai deixando de usar e o corpo vai enfraquecendo, e ele chamou isso aí de a falta de ensinamento dos 5 sentidos. Ele fala, a gente tem que parar de ensinar conteúdo para as crianças, tem que ensiná-las a usar os 5 sentidos. Tem que ensinar inclusive ele fala, por exemplo, do paladar. As crianças de hoje, elas gostam de coisas que não têm sabor. Porque elas não aprenderam a ter. Logo pequenininhas, quando elas deviam começar comendo uma fruta, depois outra, depois o legume, depois aquilo, não, a mãe já joga um danoninho ali, alguma coisa que é pronta, porque não quer perder tempo de cozinhar para o filho, de fazer a papinha para o filho, de fazer a comidinha, de raspar a maçã. Quantas mães, quem é mais velho sabe disso, quanto que a mãe ficava raspando a maçã, hoje vem um negocinho pronto ali. Então... Posso falar um negócio? Vários negócios, na verdade. Eu acho que aqui a gente está acabando analisando a atualidade e os desenvolvimentos da tecnologia na sociedade, bem como a nova estrutura econômica e de trabalho, pela ótica que era no século passado, no século XX, no final do século XX, em que as pessoas tinham tempo, em que as pessoas não tinham demandas. Agora estamos numa nova ordem econômica, estamos numa nova ordem cultural, midiática, a gente está numa nova ordem social, em que algumas coisas são aceitas, outras não, e nós temos outras responsabilidades que exigem outras coisas de nós. Por exemplo, qual é a diferença de você pesquisar na enciclopédia, na Wikipédia, levando em conta que tem uma atualização da Wikipédia, que agora não é qualquer um que coloca qualquer coisa. Você precisa citar referências bibliográficas que têm conteúdo e ela é avaliada por outras pessoas. Qual é a diferença disso? É uma fonte de conhecimento para outra fonte de conhecimento que pode até ter mais coisa, porque você consegue acessar em outras línguas, em outros conhecimentos. A gente também tem a questão da criança falar, a criança escrever, a tradição oral. Isso daí pode estar se perdendo, mas é por causa dessa nova alteração da sociedade que as pessoas não estão tendo tempo de sentar, conversar e transmitir o conhecimento. A criança não sabe escrever um resumo, por quê? Porque ninguém nunca perguntou para ela. Ninguém nunca falou, me conta como foi o filme que você assistiu, fala aí o que você acha. E a partir disso, explicando como é que é até chegar no conhecimento acadêmico. Tem todo um processo e não está sendo explicado de uma forma que é entendível para elas, numa linguagem que elas consigam compreender. Algumas vezes sim, algumas vezes não, vai falhando, vai alterando, diferenças de gerações, mas é possível de se superar esse problema que estamos enfrentando. A questão do livro. Que tipo de conhecimento é válido? Vamos pensar se você é um fã de Matrix. Você gostou muito da trilogia dos filmes. E daí você começa a se aprofundar
nisso. Você começa a pesquisar mais e daí de repente você vai parar nas mitologias gregas. Daí de repente você vai estar em outro canto pesquisando outra coisa que foi um easter egg que colocaram no meio do filme. Daí de repente você é um adolescente de 15 anos que é especialista em, sei lá, montagem de arma ou, sei lá, em história medieval da Dinamarca. Você acaba se aprofundando em conhecimentos específicos por causa de coisas que você achou interessante. Então, todo esse conhecimento que o filme traz, do que o entretenimento traz, não é válido, é só válido o que está escrito no papel. E outra coisa, o que a gente entende por entretenimento banal? O que é banal e o que não é? Vamos pensar na quantidade de gente que quis aprender latim porque leu Harry Potter. Então, o conhecimento que ele teve em Harry Potter, toda essa questão escolar, toda essa questão de amizade, toda essa questão de lealdade, não é válido nem um pouco, é um conhecimento banal. Pode ser jogado no lixo. Sim, eu entendo que, assim, eu acho que do romance mais bobo, adolescente, mais comercial, você consegue tirar filosofias, você consegue tirar conhecimentos abstratos, complexos, que você consegue trabalhar com as crianças. As crianças não são, que nem PG fala, que elas precisam aprender tudo em determinada idade. Crianças de 5 anos podem aprender conceitos abstratos de língua como metáfora, como metonímia. Elas podem saber dizer o que é isso, numa perspectiva vigotskiana, que é real. Então, eu acredito que cabe a nós, como pesquisadores de mídia, como pesquisadores da educação, como pessoas que não são pesquisadoras, pessoas que trabalham com outras coisas, pegar essas coisas banais, tentar entender o que as crianças estão falando e tentar mostrar para elas, a partir disso, outras coisas. Esses pensamentos complexos que foram pensados no século XIX ou atualmente, para elas irem entendendo as abstrações, o que está por trás do que ela está lendo. E a partir disso, ela conseguindo, ela própria caminhar e fazer suas próprias coisas, suas próprias pesquisas, suas próprias produções culturais. E daí modificar essa lógica de, não pensa. Se a gente chega já falando, você não sabe nada, você não é que nem na minha época, você não vai conseguir fazer isso, ela vai olhar pra você e falar, também não gosto de você, não vou aprender nada, tchau, tchau, e sai pela porta da frente que ela entrou. Então a gente precisa estar aberto ao que elas falam, escutar o que elas falam, para daí a gente conseguir falar o que elas falam, que elas consigam entender. Se a gente só ficar no nosso canto, nunca vai haver a comunicação. Para todo mundo, né? Se critica muito o terraplanismo e uma série de coisas que são ignorâncias, no meu ponto de vista, coloca sempre a culpa no povo. Mas esse povo não quer aprender, mas esse povo... Mas o que o meio universitário está fazendo para levar o conhecimento ao povo? Eu vi agora, recentemente, teve o boicote às universidades aí por parte do governo, e os universitários saíram às ruas com suas pesquisas para mostrar o que eles estão fazendo para o povo. Achei isso muito legal, mas só que eu achei tardio. Só agora que eles estão sofrendo uma ameaça, uma ameaça de um boicote, eles pegam e saem às ruas para mostrar ao povo o que eles estão fazendo. Isso deveria ser parte da nossa cultura, integrar, falar numa linguagem que o povo entenda, Tem um filósofo de rua que ele chama Eduardo Marinho, que ele fala que existe o academês, que é uma língua, que é uma língua que o povo não fala. Só 2 pontinhos. Uma sobre educação, que ela citou, que estava citando. Hoje em dia o que eu vejo é o seguinte: as escolas hoje são extremamente tradicionais. Elas pegam a forma de ensinar do século passado, onde o professor era o único detentor de conhecimento, o único detentor de fala, o único detentor de uma identidade dentro de sala de aula, de uma autoridade de sala de aula. E hoje não. Hoje em dia, o conhecimento que um professor tem, um aluno pode ter de forma mais rasa, porém ele pode ter. E quando uma pessoa chega para uma pessoa mais jovem e fala, você não sabe, eu sei mais do que você,
você está destruindo aquilo que a pessoa sabe, ou que ela acha que ela sabe. E com isso você gera antipatia, você gera o desinteresse, você gera um certo afastamento da pessoa, porque você está deixando ela totalmente submissa a você. E nenhum ser humano gosta de submissão. Por mais que... então, assim, é muito complexo isso a gente falar de educação, de aluno estar evadindo de sala de aula, aluno falando, saindo, não prestando atenção no WhatsApp, jogando um joguinho na sala de aula, mas você não bateu um papo com o aluno, né? Você não cria conexão. E isso entra muito no caso também do que ele falou do academês. Eu acho engraçado porque o patrono da educação brasileira é o Paulo Freire. E ele falava muito de adequação de linguagem para o público que você está dialogando. Só que não existe isso na sala de aula. É o professor falando os termos técnicos, os termos que ele aprendeu na academia, na universidade, ou até mesmo um acadêmico falando os termos que ele conhece para um povo mais simples. Um povo muitas vezes que não vai entender 1% do que ele está falando, não vai entender uma palavra que ele está falando. Mas por quê? Porque ele não adequou o discurso dele. Né? Falta essa adequação de discurso muito em sala de aula, ainda mais pela pluralidade que nós temos em questão de pessoas, em questão de classes sociais, de cultura. O Brasil é muito grande culturalmente. Um discurso que você usa em sala de aula, numa sala de aula de classe C, de classe D, nunca pode ser o mesmo discurso que você vai usar numa sala de aula de uma Imaculada, de uma escola de classe A. O discurso não vai ser o mesmo. Porque ele vai gerar desinteresse se falta de discurso, né? Então tem um pouco disso também, né? Então é muito fácil a gente falar, os alunos não estão interessados na sala de aula, só querem saber de computador. Tá, legal, mas é porque eles têm acesso ao computador, que vem exatamente da falta de tempo que nós adultos temos, né? A gente tem um pouco de culpa nisso também. Por conta da velocidade, da demanda, da necessidade da nossa sociedade, a gente trabalha 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia. E não só eu. Não só minha esposa, ou não só meu namorado, ou não só meu esposo. A todo mundo de casa. Então o jovem fica muito abandonado mesmo. E aquela questão, o jovem não sai para a rua para brincar. Mas ele saía antes, primeiro porque tinha uma certa segurança, e porque tinha um adulto dentro de casa ainda para monitorá-lo nas brincadeiras, para monitorar, estar junto com ele, mesmo que em distância, mas ainda assim ele estava presente. Se o jovem precisasse de alguma coisa, ele recorria ao pai ou recorria à mãe que estava dentro de casa, ou à avó. Hoje em dia não tem mais isso. É o jovem sozinho dentro de casa, passando horas na frente do computador. E aí é que ele vai procurar a questão do filme, vai procurar a questão do jogo, vai procurar adquirir um conhecimento específico, como ela citou. E quando ele adquire isso, que é a única forma dele passar o tempo, ele chega na escola no dia seguinte, o professor desacredita de tudo que ele fala e minimiza ele. Então nunca que um jovem vai ter interesse também numa sala de aula nesse aspecto. Vou falar rapidinho. A questão o Matrix, eu costumo falar que é um filme zen, né, budista zen de ficção científica, né? E para embasar isso, eu falo que é a hora que o Neo entra, né, para falar com o oráculo, tem aquelas crianças que são alunos, você percebe que não são alunos que nem na sala de aula que a gente costuma ver, né, com o professor na lousa. Você vê que eles estão ali exercitando, né, as habilidades deles, particulares deles, né? E o garotinho budista, careca lá, faz aquela pergunta zen, né, que para quem gosta de meditação, né, e entende a filosofia zen, você entende que é um estímulo para você aprender. Quando você faz aquelas perguntas, né, que são chamadas koans, né, que é de difícil respostas, né, o cérebro ele fica em alerta, né? O cérebro então você acaba despertando consciência, né? Então muito que tem disso do filme do Matrix, você vê que é um misto dessa despertar, né, do despertar, com o da informação já existente, né? Então a informação desperta, mas, por exemplo, eu preciso aceitar a informação que é me posta ali cegamente, né? Entendeu? Aí que entra o pensar, né? O aluno ele ser estimulado a pensar, que a gente sabe que hoje, que nem o Igor falou, que nós somos capazes realmente de nos autogerir, sim, né? Mas até que ponto é interessante, né, para
para quem está ali no comando da Matrix que isso aconteça, né? Que a gente tenha essa capacidade de autogestão, né? Então, são todas as questões interessantes que o filme ele traz, né? Até nesse ponto, aqui ela falou que parece uma cebola, né, em camadas, tal. Então é muito interessante. Tem uma curiosidade, porque a Oráculo, com a hora que ela fala pro Neo lá do vaso e ele quebra o vaso e ele pede desculpa, e ela fala que não precisa desculpar, e ela fala que vai mandar uma criança consertar. É pesado isso, né? Uma frase dessa, né? Porque mostra essa autoridade do sistema que o Bruno acabou de falar, do professor que... O professor... eu vou mandar a criança consertar, eu mando, né? Não é tipo, vamos juntos consertar, vamos colaborar, não é mais colaborativo, é uma coisa de autoridade ali, do tipo, eu tenho o poder de mandar no outro, o outro é meu escravo, né? Bom, a gente precisa encerrar agora, nós vamos para o coffee break, o Léo vai apresentar o Pocket Show musical aí autoral, mostrar um pouquinho para a gente mais de uma reflexão aí bem interessante sobre o mundo, sobre essas questões todas que estão sendo levantadas, e depois a gente volta então com a palestra do Bruno. E obrigado então pela presença de todos e até daqui a pouco na palestra do Bruno.